Se Jesus já levou nossas enfermidades, por que ainda adoecemos? Algumas pessoas têm feito esse questionamento. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 4, ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, eu lhe pergunto, depois que Cristo morreu, não deveríamos mais adoecer? Por que então adoecemos? Será que é uma mentira? Será que a Bíblia está equivocada? Será que a Bíblia errou? Ou para nos apropriarmos dessa promessa, precisamos ter fé? Quero dizer, querido, que isso é apenas mais uma das heresias criadas pelo movimento neopentecostal, ok? Que invadiu os Estados Unidos na década de 80, se espalhou pelo mundo e no Brasil aqui, meu irmão, é o movimento que mais cresce. Então, nós vivemos num mundo cheio de doenças, cheio de enfermidades, tá? E às vezes eles dizem, não, se Jesus levou nossas enfermidades, você está em pecado, aliás, você está doente porque você está em pecado. Você está doente porque você não deu o dízimo. Você está doente porque é o devorador. Porque não era para você estar doente, porque Jesus levou nossas enfermidades. Então é isso que eles ficam disseminando por aí, enchendo a mente das pessoas, e as pessoas ficam aí, meu irmão, se questionando, com dúvida se Deus o ama, com dúvida se Deus não se importa com elas. Alguns estão aí até decepcionados com Deus, tá? Em depressão, enfim. Então, meu irmão, isso tem trazido um conflito terrível na mente de muitas pessoas. Isso aí é só mais uma estratégia do movimento neopentecostal para arrecadar dinheiro, tá? Para arrecadar dinheiro, tá bom? Agora, vamos explicar esse negócio aí. Como é que a gente pode entender esse versículo? Se Jesus já levou nossas enfermidades, de fato, como Isaías diz, né? Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Então não deveríamos adoecer? Deixa eu explicar para você rapidinho, ok? Breve. Se não deveríamos adoecer, então eu te pergunto, por que que os homens de Deus adoeceram? Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo adoeceu. Lá em Gálatas, capítulo 4, no verso 13 e 14, Paulo diz, por causa de uma doença, eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, ou seja, para ficar curto aqui, não vou ler os versos todos. Então, Paulo está dizendo, Gálatas 4, 13 e 14, está dizendo que Paulo adoeceu. Inclusive, ele diz que pregou aos Gálatas a primeira vez por conta de uma enfermidade, de uma doença. Timóteo adoeceu, um dos principais cooperadores de Paulo. Ele tinha uma doença crônica no estômago. Paulo diz, 1 Timóteo 5,23, Timóteo, por causa das tuas frequentes enfermidades, toma um pouco de vinho para ver se você melhora aí do seu estômago, tá? Timóteo tinha uma doença crônica, uma enfermidade crônica. Trófimo também, um importante cooperador do apóstolo Paulo. E Paulo não conseguiu curá-lo. Ele diz, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. 2 Timóteo capítulo 4, verso 20. Então Paulo está dizendo para Timóteo que precisou deixar Trófimo doente lá em Mileto. Poxa vida, um cooperador de Paulo, andando com o apóstolo Paulo, com certeza Paulo orou por ele e ainda assim Trófimo adoeceu. Outro exemplo é Epafrodito, também cooperador de Paulo, tá? Que andava na companhia do apóstolo Paulo e ficou vários dias doente. Lá em Filipenses 2, do 25 ao 27, Paulo falando lá para os filipenses, né? Que Epafrodito teve doente às portas da morte, tá? Mas Deus se apiedou dele para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza, ok? Então Epafrodito, andando com Paulo, estava com Paulo e adoeceu, ficou doente. Tiago também revela na sua epístola irmãos doentes dentro da igreja. Tiago 5, 14 e 15 diz, ó, tiver alguém doente aí, né? Unge com óleo e a oração da fé, chama os presbíteros, unge com óleo, a oração da fé curará o enfermo. Essa questão do ungir com óleo, eu já gravei um vídeo também, tá aí no canal, um vídeo também explicando sobre essa questão de ungir com óleo, tá? Era uma questão cultural, ok? Mas enfim, você vai ver no vídeo lá que eu gravei. Então Timóteo está falando de irmão doente dentro da igreja e precisava receber medicação, precisava receber a oração. Poxa vida, então como explicar tanta doença dentro da igreja, ainda por cima, no tempo em que os apóstolos estavam em pleno exercício ministerial? Okay? Então quer dizer que eles estavam todos em pecado, de acordo com a teologia da prosperidade, da teologia
neopentecostal, que quem adoece para eles é porque está em pecado, né? Claro que não, meus irmãos, é claro que eles não estavam em pecado, não é porque eles estavam em pecado, pois mesmo que os apóstolos tivessem pelo Espírito Santo poder para curar os enfermos, a Escritura mostrou para nós, aí mostra para nós claramente que ainda assim eles mesmo, bem como seus cooperadores, adoeciam, tá? Pergunto, será que teria falhado a promessa, levou sobre si nossas enfermidades, tá? É óbvio que não. Mas como compreender isso, pastor? De fato, Isaías diz que ele levou sobre si nossas enfermidades. E aqui nós vemos de fato que até os apóstolos adoeceram, tá? Então, os cooperadores dos apóstolos, do lado deles, adoeceram. Então, não existe negócio, tem que tomar posse, tem que crer para poder tomar posse dessa promessa de Isaías, para você não ficar mais doente. Eu não aceito a doença, eu determino, porque eu tenho uma promessa, Isaías 53, que nós não adoeceríamos. Irmão, tudo isso é heresia. Vamos entender isso aqui agora, o que é que o texto quer dizer. Vamos lá. O que significa isso? Levou sobre si nossas enfermidades, tá? Já que as mesmas sempre foram a realidade na vida dos mais santos homens de Deus. Primeiro, vamos ver lá, Isaías 53, verso 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Agora vamos ler outra passagem lá em Mateus capítulo 8, verso 16 e 17. Olha só. Ao anoitecer, está aqui a resposta, ó. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, a Jesus, né? E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Não sei se você consegue perceber que Mateus está dizendo que a profecia de Isaías 53, verso 4, se cumpriu no ministério terreno de Jesus, durante o ministério terreno de Jesus. Ele não está dizendo que isso é uma promessa atemporal, eterna, que agora ninguém mais vai adoecer, que ninguém mais vai ficar doente. Ele está dizendo que Jesus cumpriu a profecia de Isaías durante seu ministério. Quando ele curou todos os doentes, os enfermos, vinham os doentes, os enfermos até ele, ele curou todos, assim se cumpriu, tá? Assim se cumpriu a profecia. Está aí o texto, Mateus 8, 16, 17. Ele curou todos os doentes, assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, tá? Então é isso mesmo, querido. O texto de Isaías 53, 4 se cumpriu no ministério terreno de Jesus, como Mateus registrou aí no capítulo 8, no verso 16 e 17, do seu evangelho. Ou seja, a promessa de que ele levaria nossas doenças, tá? Se referia a curas e milagres que Jesus iria realizar durante seu ministério terreno, tá? Mas não que nós nunca mais íamos adoecer. Simples assim. Não é simples? Simples de se entender. Basta, querido, analisar a Escritura. Só isso, tá? Então, com certeza, nós cremos, eu creio, que Deus possa curar. Sei que Deus pode curar. Oro por pessoas doentes. Peço oração quando estou doente. Oro por minha saúde, a saúde da minha esposa, a saúde do meu filho. Sei que Deus opera milagre. Sei que Deus faz cura. Mas que fique claro para os irmãos aqui, meu irmão, que essa promessa que nós não íamos mais adoecer, isso não existe, certo? Nós não podemos cobrar de Deus que a promessa de Isaías, que nós não íamos mais ficar doente, eu estou doente, eu dei o dízimo, eu fiz o voto, eu fiz o sacrifício, o propósito, botei dinheiro no saquitel e ainda assim adoeci. Não, meu irmão, não. Não cobre de Deus isso, nós não podemos cobrar de Deus absolutamente nada. Nós quem somos devedores a ele, tá? Então, simplesmente os falsos profetas modernos estão usando isso, irmão, para enganar vocês, para tirar o dinheiro de vocês e certamente vão pagar caro por isso, esses falsos profetas e as pessoas que estão obedecendo eles nessas heresias, certo? Estão enganando as pessoas, enriquecendo às custas do engano, às custas disso, mas infelizmente não apenas eles vão pagar o preço, como seus seguidores também, tá? E se não se arrependerem, obviamente. O meu desejo é que Deus abra o entendimento de vocês e lhes dê luz, ok? E isso que eu passei para vocês agora, esse vídeo que eu passei para vocês agora, é um estudo que eu tenho, está disponível aqui no meu canal lá embaixo, junto dos outros livros que está lá disponível.
tem esse estudo aqui para você baixar em PDF, tá? Para você ler com mais calma, tá bom? E até para você também tirar cópias e distribuir por aí, para ver se a gente acorda esse povo, né? Pregando o Evangelho de Cristo, tá bom? Então, que Deus abençoe em Cristo, possa ter ficado claro, porque mais claro do que isso e simples de se explicar. Poxa vida, promessa de Isaías 53, que levou sobre si nossas dores e enfermidades. Mateus capítulo 8, 16 e 17 diz que era algo que Jesus ia fazer durante seu ministério terreno, não uma promessa que ele ia deixar para nós nunca mais adoecermos depois de nos convertermos, de maneira alguma, tá? Então, por isso que a gente adoece, por isso que os homens de Deus adoeceram, Paulo, Timóteo e outros cooperadores importantes, tá? Profetas morreram de doença e enfermidade, apóstolos e homens de Deus adoeceram, nós adoecemos, todo mundo adoece, estamos no mundo, temos um corpo físico, um mundo cheio de doenças, vírus, bactérias, enfermidade, nós estamos sim propícios, infelizmente, a adoecer, tá bom? Mas que Deus abençoe, com certeza deu para compreender claramente.